3 ataques consecutivos em Israel, 3 ataques consecutivos em Israel, esse último matando, oficialmente, segundo a edição digital do jornal Jerusalém Post, 5 pessoas em Bnei Brak, o primeiro-ministro Bennett dizendo que isso teria relação com a operação de Gaza do último ano, que poderia ter sido, de alguma forma, o artífice dessa nova onda de ataques. E, na realidade, é muito significativo que isso também tenha acontecido na noite dessa terça-feira, horário local, em uma cidade Haredi, né, numa cidade ultra-ortodoxa. É o terceiro ataque desse tipo. É o terceiro ataque desse tipo. E o terceiro ataque que faz vítimas fatais. Num deles, me parece que foram 2 vítimas fatais, no outro, 4 vítimas fatais, dessa feita 5. A Diana está falando já em 6 vítimas fatais, segundo as edições dos principais jornais israelenses, edições digitais dos principais jornais israelenses, são 5. Mas talvez ela esteja colocando também o perpetrador da ação que teria sido morto. Vitor Gabriel, obrigado. Nenhuma transição do capitalismo foi pacífica. Ele coloca a Segunda Guerra Mundial, agora com a queda do petrodólar e etc. Me parece mais uma fase de transição e reação do império. Pode ser. Mas o que eu vejo, gente, Veja, vamos compreender uma coisa. Um governo como o governo dos Estados Unidos, quando estabelece sanção, ele sabe quais vão ser as consequências. Tá? Ele sabe quais vão ser as consequências. E essas consequências, elas são medidas, elas são mensuradas antes de uma ação desse tipo ser tomada. Eu não acredito que eles, inocentemente, tenham tomado uma medida e possam ter sido surpreendidos depois pelas reações da Rússia, dizendo, ó, só vou vender gás em rublo. Você acha que ninguém pensou nisso? Vocês acham que ninguém pensou nisso? Concordo, Suzy. Tempos obscuros. Me parece, eu vou ousar dizer uma coisa para vocês aqui que é muito ousado. Vou ousar, porque muito ousado é ótimo. Aí sim, Diana, é isso aí. Me parece, de alguma forma, um caos premeditado. Agora, não me perguntem por quê, porque existem muitas possibilidades. Agradecendo ao Augusto, que diz aqui, há processo de desglobalização em curso no mundo, que tenderá a trazer as cadeias de fornecimento das empresas para as regiões. E ele atribui ao Larry Flink, que é gestor da BlackRock. Uma fragmentação na globalização, efetivamente. Né? Efetivamente. Benjamin, você está notícias do Bolsonaro, você tem que procurar algo específico, porque a gente analisa geopolítica, a gente analisa geoeconomia. A notícia do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes, do João Dória, do Eduardo Leite, não foram apropriados, tá? Agora eu acho que a gente está falando de coisas muito mais importantes para o Brasil a nível de Estado, não de eleição e não de uma situação política específica. Egler Rocha, boa noite, obrigado. Se admitirmos que a situação é premeditada, não podemos então descartar a ameaça nuclear, que seria um resultado de descontrole? E se a loucura for tão grande, Egler, que dentro de uma concepção premeditada estiver inclusa a utilização de alguma arma nuclear tática ou mesmo estratégica? Né? Não acho que a guerra está perto de acabar. Não acho. Eu acho muito sintomático essa situação desses ataques em Israel estarem acontecendo agora e dessa forma. E, mais uma vez, vou dar uma opinião bastante ousada. Eu acho que quando você tem ataques coordenados desta magnitude, preparem-se para ouvir algo que vocês não ouvem em nenhum outro canal. Existe a participação de algum Estado ou de algum agente muito importante. Porque essa história de vir dizer que são lobos solitários, que são grupos desconhecidos, que é um genérico do Exército Islâmico, me parece muito mais algum termo de propaganda. Não me parece algo tangível. Que, veja, é a estrutura para realizar ataques simultâneos praticamente no tempo, em uma semana, 10 dias, 3 ataques com vítimas fatais. Me parece um grupo muito bem organizado ou um Estado. Não existe essa possibilidade. Gente, eles estão tentando a todo tempo nos tirar dos focos principais. Vejam, vira e mexe, vocês ouvem aí atos de terror que são atribuídos a grupos desconhecidos.
ninguém hoje, em sã consciência, pode imaginar que grupos absolutamente desconhecidos e sem nenhuma expressão possam perpetrar ataques de expressão de maneira concomitante, simultânea ou de maior monta. Por quê? Porque está todo mundo muito monitorado. Está todo mundo muito monitorado. Então, deve ter false flag para dar e vender. Deve ter interesse de Estados nacionais e grupos poderosos por trás de ações desse tipo e de outras que são muitas vezes atribuídas a grupos desconhecidos. Eu nunca vi coisa mais patética do que aquela coisa de mostrar o Zawahiri e o Bin Laden numa biblioteca, como eles faziam, com uma arma fazendo declaração numa biblioteca na caverna. Aquilo me parece patético, esdrúxulo. Quando você via, teoricamente, um país como os Estados Unidos, que estaria na captura, na caça desses elementos, que quando aconteceu a situação da crise sanitária, as organizações multilaterais conseguiram controlar praticamente o mundo inteiro. Vocês acham que eles não sabiam onde estavam essas pessoas? Só faltava fazer live, gente. Só faltava fazer live, né? Tem muita coisa mal explicada por aí, gente. Muita coisa mal explicada. Inclusive, hoje é uma live curta, mas é uma live com algumas bombas. O gás russo, ele continua transitando pela Ucrânia. E a Ucrânia continua recebendo da Rússia pelo gás que transita no seu território. Pesquisem. Porque a parte da lei marcial decretada pelo governo ucraniano, a Ucrânia não declarou guerra à Rússia. Pesquisem. Então, quer dizer, enquanto jovens, soldados, as pessoas morrem, né? Enquanto as pessoas